Shalom para todos. Bereshit capítulo 42. Para quem não sabe, Bereshit significa no princípio, é nome hebraico. Foi substituído pelo nome Gênesis. Gênesis não significa em português no princípio. Bereshit, tradução para o português, é no princípio. Capítulo 48 de Bereshit. Depois desses acontecimentos, disseram a Yahussef: teu Abba está doente. Então ele levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Teu Abba está doente. Abba, em aramaico, que é pai. Em hebraico quer dizer ave. Ave. As duas primeiras letras do alfabeto hebraico formam o nome ave, que traduzido para o português é pai, e no aramaico é Abba. Versículo 2. E anunciou a Jacó e disse: teu filho Yahussef chega a ti. E Israel se esforçou e sentou-se na cama. E Jacó disse a Yahussef: El Shaddai apareceu-me em Or, na terra de Canaã, e abençoou-me. Or quer dizer luz. Or quer dizer luz. E disse: eu o farei frutífero e o multiplicarei, e eu de ti farei uma congregação de nação, Carral, a mim. E darei esta terra à tua zera depois de ti, por uma possessão perpétua. E agora teus dois filhos, Efraim e Manassés, que foram nascidos a ti na terra de Mitzraim, antes que eu chegasse a ti em Mitzraim, são meus, como Reuven e Shimeon serão meus também. E a posteridade que tu procriares depois dele será tua e será chamada segundo o nome de seus irmãos nas suas heranças. E quanto a mim, quando eu vir de Padar Harel morreu no caminho, próximo a mim, na terra de Canaã, quando ainda havia um curto caminho para se chegar a Efrate. E eu a sepultei no Derek de Efrate. O mesmo é Bet-lerei. Israel, ao ter notado os filhos de Yahussef, então disse: quem são estes? Yahussef disse a seu Abba: eles são meu filho que Elohim deu-me neste lugar. E ele disse: Bevakash, traga-nos a mim e eu os abençoarei. Ora, os olhos de Israel estavam obscurecidos pela idade, e ele não podia ver. E ele os trouxe perto dele, e os beijou e os abençoou. E Israel disse a Yahussef: eu não tenho pensado em ver novamente tua face. E Elohim também me mostrou tua zera. E Yahussef os tirando de entre os joelhos dele, o mesmo
se prostrou com sua face em terra, e Arrussef o pegou Efraim. E Arrussef o pegou Efraim à sua direita, à esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, à direita de Israel. E os trouxe para perto de si. Israel estendeu a sua mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as suas mãos conscientemente para Manassés, que era o barro. Então ele abençoou a Arrussef e disse: Elohim, diante de quem meus arrivote, Abraão e Isaac, tivera o seu alahá, o Elohim que alimentou toda a minha rainha, desde que nasci até este dia. O Malar que me redimiu de todo mal, abençoe os moços e permita que o meu nome, Israel, seja chamado neles, e o nome de meus arrivote, Abraão e Isaac, e conceda que se multipliquem como em uma multidão de peixe, vai ir d'água, ou muito no meio da terra. E quando Arrussef viu que o seu Aba colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. E ele tentou erguer a mão de seu Aba, removendo-a da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E Arrussef disse ao seu Aba: não é assim, meu Aba, pois este é o barro, pois põe tua mão direita sobre a sua cabeça. E o seu Aba recusou e disse: eu sei disso, meu filho, eu sei disso. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande, mas verdadeiramente seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua zera se tornará uma multidão de nações, Melohagoim. E ele os abençoou naquele dia, dizendo: por vós, Israel, os abençoarão, dizendo: Elohim te faça como a Efraim e como a Manassés. E ele colocou Efraim diante de Manassés. Israel disse a Arrussef: eu estou morrendo, mas Elohim será contigo e te trará outra vez a terra de teus arrivotes. Além disso, eu tenho dado a ti uma porção acima de teus irmãos, que eu tirei da mão dos amoritas com minha espada e com meu arco. Capítulo 49. E Jacó chamou seus filhos e disse: reúna-se todos juntos, para que eu possa contar-vos sobre o que vos acontecerá nos últimos dias. Ajuntai-vos todos e escutem, vós, filhos de Jacó, e escutem, filhos de Israel, vosso Aba. Réu, tu és o meu barro, meu poder e o começo da minha força, a excelência da dignidade e a excelência do poder. Estável como a Ismaim,
Não serás um desafiador, porque tu subiste a cama do teu Abba, cometendo um ato profano. Este profanou o meu leito. Shimeon e Levi são irmãos, instrumentos de crueldade, estão em suas habitações. Ah, meu ser, não entre no segredo deles. Não permita que minha honra seja unida às suas congregações, pois em sua raiva eles mataram um homem e em seu desgosto e pela vontade própria eles arrebataram bois. Maldita seja a sua ira, pois ele foi feroz, e a sua raiva, pois ela era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E a Judá, tu és aquele a quem teus irmãos hão de Halel a ti. Halel quer dizer louvor. É o prefixo do nome Aleluia. O nome é Halel. Halel. E a Judá, tu és aquele a quem teus irmãos hão de Halel a ti. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu Abba se curvarão diante de ti. E a Judá é a cria de um leão. Tu te ergueste de presa. Meu filho, ele se prostrou. Ele se deitou no leito como um leão, e como um leão velho que o despertará. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Yahudá, nenhum legislador de entre os seus pés, até que Shilom venha e as nações se submeterão a ele. Até que a tranquilidade total reina. Ligado o seu pronto, a videira e o potro do seu jumento, a videira escolhida, ele lavará as suas vestes em vinho e as suas roupas no dan de uvas. Seus olhos serão vermelhos como o vinho, e seus dentes brancos como leite. Zebulun morará no porto do mar, e ele será como um porto de navios, e os seus limites serão até Tisidom. Isahá é um jumento forte que se deita no leito entre os dois fardos. E ele viu que o repouso era tove, e que a terra era agradável, e prostrou-se o seu ombro para carregar, e se tornou um herer ao tributo. Dan será juiz de seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente no caminho, uma víbora no caminho que morde os saltos da pata do cavalo, de forma que seu cavaleiro cai para trás. Eu tenho guardado em ti, Yahushua, Yahu. Gade, uma tropa alcançará, mas de
de Asher, o seu lerê será gordo, e ele renderá delícia de nobreza. Naphtali, ou Naphtali, é um alce solto de pronúncia, palavras bonitas. Yahussef é um ramo frutífero, ainda um ramo frutífero junto a fontes, cujos ramos atropelam a parede. Os arqueiros o afligiram severamente e atingiram nele o odiaram. Mas o seu arco habilitou em força, e os braços das suas mãos foram feitos fortes pelas mãos do Elohim, poderoso de Jacó. De lá vem o pastor, a pedra de Israel. Ainda pelo ei de teu Abba que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com as brahot dos altos Chamaim, as brahot do profundo que abaixa reclinam, as brahot dos seios e do ventre. As brahot de teu Abba prevalecerá sobre os brahot de meus ancestrais pela borda extrema das colinas perpétuas. Elas estarão na cabeça de Yahussef, e na quete da sua cabeça, que estava separada dos seus irmãos. Benjamim despedaçará como um lobo, pela manhã ele devorará a presa, e à noite ele dividirá a pilhagem. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto foi o que o Abba deles falou, e os abençoou a cada um de acordo com a sua beracá. Ele os abençoou. E ele os encarregou e disse-lhes: eu estou para me juntar ao meu povo, me sepultem com meus aivotes na caverna que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna que está no campo de Merripela, que fica diante de Manré, na terra de Canaã, que Abraão comprou com o campo de Efron, o Hitita, como uma propriedade para um lugar de sepultamento. Ali eles sepultaram Abraão e Sara, sua esposa. Ali eles sepultaram a Itisraque e Rivicá, sua esposa. E ali eu sepultarei Leia. Ao comprar do campo da caverna que ali existe, foi 2 filhos de Het. E quando Jacó tinha acabado de ordenar seus filhos, ele recolheu os pés em seu leito e rendeu o ruá e se juntou ao seu povo. Capítulo 50. E Yahussef caiu sobre a face de seu Abba e chorou sobre ele e o beijou. E Yahussef ordenou aos seus levadim, médicos, que o embalsamassem o seu Abba,
e os médicos embalsamaram a Israel. E se cumpriram os 40 dias para ele, pois assim se cumprem os dias daqueles que são embalsamados. E os Mitzraim choraram por ele 70 dias. E quando os dias do seu luto se passaram, Yahussef falou com Abaite de Faraó, dizendo: se agora eu achei favor aos vossos olhos, Berracachá, fale com Faraó, dizendo: meu Abba fez-me jurar, dizendo: eu desejo ser enterrado em minha sepultura que eu cavei na terra de Canaã, lá tu me sepultarás. Agora então me deixa subir, por favor, e sepultar meu Abba, e eu retornarei novamente. E Faraó disse: suba e sepulta teu Abba, do mesmo jeito que ele te fez jurar. E Jacove seguiu para sepultar seu Abba, e com ele subiu todos os evadim de Faraó, os chamachim de Suabe e todos os chamachim da terra de Mitzraim. E todos da baite de Yahussef e seus irmãos, e a baite de seu Abba, apenas seus meninos e suas ovelhas e os seus rebanhos, eles deixaram na terra de Goshen. E para lá subiram com ele os mircarrotes e cavaleiros, e era uma muito grande multidão. E eles chegaram à eira de Atade, que fica além do rio Iarde. Ali eles pratearam com grande e muito severa lamentação. E ele planteou pelo seu Abba durante Sheva e Amim. E quando os habitantes da terra, os cananitas, viram o luto no chão de Atade, eles disseram: este é um planto grande para um Mitzraim. Então o nome dali foi chamado de Havel Mitzraim, o qual fica além do Iarden. E os seus filhos lhe fizeram de acordo com tudo que ele lhe ordenara, porque os seus filhos o levaram para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Merripelar, que Abraham havia comprado junto com o campo como uma propriedade para um lugar de sepultamento, e a Efror, a Hitita, diante de Manré. E Yahussef retornou a Mitzraim, e ele e seus irmãos e todos que subiram com ele ao sepultamento de seu Abba, após ele havia sepultado o seu Abba. E quando os irmãos de Yahussef viram que seu Abba estava morto, eles disseram: Yahussef talvez nos tornará mal que nos fizemos a ele. Então eles enviaram uma mensagem a Yahussef dizendo: teu Abba ordenou antes que ele morresse, dizendo: assim dirás a Yahussef: Bevacachá, perdoa a transgressão de teus irmãos pelos seus pecados, porque eles fizeram mal a ti. Agora nós te imploramos, perdoe as transgressões dos avadim do Elohim de teu Abba. E Yahussef chorou quando eles falaram com ele. E os seus irmãos também foram e se prostraram diante de sua face. E eles disseram: nós seremos teus avadim, nós seremos teus escravos, teus servos. E Yahussef disse: não temam,
pois, estarei eu em teu lugar, em lugar de Elohim agora? Mas quanto a vós, maquinaste o mal contra mim, porém Elohim quis que isto se transformasse em Tove, levando a acontecer tal como é neste dia para salvar muitas pessoas. Agora não tema, eu os nutrirei, e a vossa meninos, e eles os confortou, e falou tendo a rava para com eles. E Arrussef habitou em Mitzraim, ele e Abaite de seu Aba, e Arrussef viveu 110 anos, e Arrussef viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Merrim, os filhos de Manassés, que ficou mas nos joelhos de Arrussef. E Arrussef disse aos seus irmãos: breve eu morrerei, e Elohim os visitará, certamente, e os tirará desta terra para a terra que ele que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacove. E Arrussef tornou um juramento dos filhos de Israel, dizendo: Elohim os visitará certamente, vós seguireis para levar meus ossos daqui. Assim Arrussef morreu, sendo de 110 anos de idade, portanto ele o embalsamaram, e ele foi colocado em um sarcófago no Mitzraim. Amém.